Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Caio Acores e eu sou um tatuador. Hoje eu quero trazer mais um relato de um outro cliente. Esse cliente me disse que queria passar esse relato para frente para outras pessoas ouvirem o que ele viveu. Dessa forma, ele consegue sentir que não está sozinho. Foi algo muito intenso que aconteceu com ele e algo que ele não desejaria para ninguém. Então, mergulhe comigo nessa história. Eu espero que você goste desse relato. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O som contínuo da máquina preenchia o ambiente. Enquanto eu avançava na tatu, já estávamos há algumas horas ali. E como sempre acontece, a conversa começou a ficar mais profunda. Em um momento eu comentei, meio sem pretensão: tem muita gente que escolhe tatuagem baseada em signo hoje em dia. Ele deu uma risada leve, mas não parecia de deboche. Parecia meio desconfortável. Eu já envolvi com isso mais do que deveria. Eu olhei rápido para ele. Sério? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixo para a parede. Depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais mexi com isso. Eu parei a máquina por um instante. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Eu achei que estava só tentando me conhecer, mas acabei abrindo uma porta que não sabia fechar. Então ele começou. Ele disse que sempre foi uma pessoa curiosa. Desde novo, gostava de entender comportamento, personalidade, destino. Sempre teve aquela inquietação de querer saber quem ele realmente era. Foi aí que ele entrou no mundo dos signos. No começo era algo leve, horóscopo, compatibilidade amorosa, características de personalidade. Ele disse que aquilo fazia sentido demais. Parecia que alguém estava descrevendo a vida dele com precisão. Isso foi puxando ele cada vez mais. Ele começou a estudar mapas astrais, casas astrológicas, ascendente, lua, tudo. Segundo ele, quanto mais estudava, mais parecia que a vida dele estava escrita em algum lugar. Isso começou a mexer com a cabeça dele, porque já não era mais só curiosidade, era controle. Ele queria prever decisões, entender escolhas, evitar erros antes mesmo de acontecerem. Foi aí que ele conheceu uma pessoa, uma mulher. Ela dizia trabalhar com a astrologia mais profunda. Não era só signo, era energia, alinhamento, influência espiritual. Ele disse que no começo ficou impressionado com o que ela falava. Ela sabia coisas da vida dele que ele jamais tinha contado para ninguém. Traumas, medos, decisões, tudo parecia exposto. E ela sempre dizia a mesma coisa: isso está no seu mapa. Com o tempo, ela começou a falar sobre desbloquear caminhos. Disse que algumas pessoas nascem com cargas espirituais ligadas ao posicionamento dos astros e que isso poderia ser alterado. Foi aí que ele entrou mais fundo do que deveria.
Ele fez uma espécie de leitura mais intensa. Pediu a data de nascimento, horário exato, local, tudo. Depois de alguns dias, ela, com todos os dados, chamou ele novamente. E foi nessa conversa que tudo começou a ficar estranho. Ela disse: "Tem algo te acompanhando desde que você nasceu." Ele riu na hora, achou exagero, mas ela não riu de volta. Ficou séria. "Isso não é comum, mas acontece." Ela explicou que, segundo o mapa dele, existia uma interferência, algo que não fazia parte do fluxo natural, algo que quebrava o padrão. Ele começou a ficar desconfortável, mas ao mesmo tempo curioso. Ela disse que poderia ajudar, mas ele precisava confiar. Foi aí que ela sugeriu um ritual de alinhamento. Nada absurdo, segundo ela. Apenas um momento de conexão, silêncio, algumas palavras, algumas repetições. Ele aceitou. Disse que no começo parecia só uma meditação. Ambiente com pouca luz, velas acesas. Ela pediu para ele fechar os olhos e respirar fundo. Mandou ele repetir algumas frases. No começo ele prestou muita atenção no que estava falando, mas em certo momento ele disse que algo mudou. O ambiente ficou estranho, pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele abriu os olhos por um instante e disse que a expressão dela tinha mudado. Ela estava olhando para ele de um jeito diferente, mais sério, mais intenso, quase tenso. Ela mandou ele fechar os olhos de novo e continuar. Mas foi aí que ele começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Uma sensação de inquietação, como se algo dentro dele estivesse desconfortável. Ele disse que o coração começou a acelerar e uma vontade de parar tudo veio muito forte, mas ela insistia. "Continua." Ele tentou, mas naquele momento o pensamento surgiu na mente dele. Claro, direto, forte. E isso não está certo. Ele disse que não foi um pensamento comum, foi como um alerta, e junto com esse pensamento veio medo, um medo diferente. Não era medo de escuro nem de alguém, era um medo profundo, como se algo estivesse errado de verdade. Ele abriu os olhos de novo e dessa vez ele percebeu algo no ambiente. As velas estavam tremendo mesmo sem vento. A chama se movia de forma irregular e o silêncio do lugar parecia pesado. Ele disse que olhou para ela e falou: "Eu quero parar." Ela respondeu quase de forma indireta: "Você não pode parar agora." E foi aí que tudo ficou mais estranho ainda, porque o tom de voz dela não parecia normal. Parecia mais firme, mais rígido, mais gelado, quase como se não fosse apenas ela falando. Ele levantou, o coração acelerado, e disse que ia embora. Ela não tentou impedir fisicamente, mas disse algo que ficou na cabeça dele: "Depois que você começa, não tem como voltar atrás." Ele saiu, mas aquela frase ficou ecoando naquela noite. Ele disse que não conseguiu dormir. Ficava lembrando do ambiente, das palavras, da sensação e principalmente daquele pensamento: "Isso não está certo." Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. Sonhos estranhos, sensação de estar sendo observado, um desconforto constante, como se algo tivesse sido ativado.
Ele tentou ignorar mais uma noite e ele acordou de madrugada. O quarto completamente escuro e com aquela sensação pesada. Ele disse que não viu nada, mas sentia. E naquele momento algo ficou claro para ele. Ele percebeu que na tentativa de se conhecer, de entender seu destino, de controlar sua vida, ele tinha ultrapassado o limite. Ele tinha buscado respostas no lugar errado. Foi aí que ele lembrou de algo que a mãe dele dizia quando era criança: nem tudo que revela vem da luz. Ele sentou na cama e pela primeira vez em muito tempo orou. Sem saber direito o que falar, sem palavras bonitas, só disse: Deus, se isso está errado, me tira disso. Ele disse que não aconteceu nada imediato, mas algo mudou dentro dele. Uma consciência, como se ele tivesse entendido algo que antes não via. Nos dias seguintes ele se afastou completamente disso tudo. Nunca mais voltou naquela mulher. Nunca mais mexeu com mapa, signo, nada. E com o tempo aquela sensação foi embora. Mas a experiência ficou. Ele olhou para mim enquanto eu terminava a tatu e disse com uma calma diferente: eu achei que estava buscando me conhecer. Fez uma pausa. Mas eu estava tentando tomar um lugar que não era meu. Eu fiquei em silêncio e ele completou: tem coisa que a gente só entende quando aprende a respeitar o limite. Ele respirou fundo. E tem coisa que não foi feita pra gente controlar. Foi feita pra gente confiar em Deus. O som da máquina continuou. Mas aquela história ficou ali, pesada no ar, porque no fundo não era só sobre signo, era sobre até onde alguém vai tentando encontrar respostas. E aí, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe e se inscreva no canal.